Olá, amigos do Guia da Cerveja. Eu sou Leandro Silveira, editor do site, e essa é mais uma edição do Guia Talks. Guia Talks é um programa de entrevistas do Guia da Cerveja, com transmissão no YouTube. A gente busca transformar isso em um espaço para debate, divulgação da cultura que cerca a cerveja e trazer informação relevante sobre o que acontece no universo da cerveja, né? Hoje a gente tem o prazer de trazer o Edson Carvalho, o viajante cervejeiro, para bater um papo com a gente. Um episódio bastante especial. A gente costuma trazer gente de todos os cantos e hoje, especialmente. Edson, se apresente, fale para o pessoal do guia quem é o viajante cervejeiro e principalmente onde você está. Bom, Leandro, obrigado pelo convite aí para a gente bater esse papo. Eu sou o Edson, eu tenho esse projeto chamado Viajante Cervejeiro, em que basicamente eu viajo para conhecer lugares onde tomar uma boa cerveja. Então a ideia é divulgar as cervejarias, os bares que vendem cerveja artesanal durante as minhas viagens aí, que geralmente são jornadas longas atrás de uma boa cerveja artesanal. E Tá agora, certo. nesse momento, Isso. nesse momento eu estou em Ushuaia, na cidade mais austral do continente americano aí, mais ao sul, né, no extremo sul do continente americano, na Argentina, conhecido também como o fim do mundo. Tá certo. A gente vai contar muito de como o Edson chegou lá, né? Porque tá lá pode parecer fácil, mas foram mais de 5.000 quilômetros percorridos pelo Edson. Eu não vou contar tudo, mas ele foi de bicicleta, gastou mais de 6 meses nessa viagem, saiu de Florianópolis, passou pelo Uruguai, entrou na Argentina, cruzou o Chile e retornou para a Argentina para chegar no fim do mundo, né? Sérgio, conta pra gente como é que foi um pouquinho dessa experiência. Foi legal demais, cara. Eu saí, essa viagem ela estava programada. A minha grande primeira viagem eu fiz no Brasil, né? Viagem de jornada, assim, 2014 até final de 2016. E aí eu tinha programado, estava começando a pensar nessa viagem para fazer em 2020. E obviamente não foi possível porque logo depois ali do Festival da Cerveja, né, eu cheguei do Festival de Cerveja em Blumenau, fechou tudo, pandemia, e aí essa viagem aconteceu agora só, né? Então foi um longo período aí de preparação e pensando nessa viagem. E eu saí de Florianópolis dia 4 de julho, então já estou um ano fora de casa, vamos dizer assim. Mas a viagem durou 6 meses e meio. É que quando eu saí, eu tive uma. Eu não estava completamente preparado fisicamente, como eu deveria estar, e eu tive uma tendinite no meio do caminho, tive que parar 3 meses fazendo fisioterapia. Não voltei para Florianópolis, fiquei em Porto Alegre fazendo fisioterapia, e depois voltei para continuar a viagem. E aí foi toda essa aventura. Entrei primeiro no Uruguai, aí depois, como você mesmo disse ali, passei para Buenos Aires, passei ali de Colônia de Sacramento a Buenos Aires, de barco, e depois atravessei a Argentina, comecei a descer a Ruta 40. Em determinado momento eu passei para ali depois de Bolson, que é uma região de plantação de lúpulo, uma região bem cervejeira. Aí eu passei para o Chile e para descer uma parte da carretera austral. Então eu desci toda a carretera austral e depois voltei ali por El Chaltén e depois vim vindo aqui para Ushuaia, e para entrar aqui depois aqui é uma ilha, né, a Terra do Fogo. Então depois eu tive que entrar novamente no Chile, aí depois sair de novo para poder chegar no Ushuaia. E tudo isso aí pedalados foram 6 meses e meio, 6 meses e meio. Teve os 3 meses parado e mais já 3 meses que eu estou aqui, porque eu cheguei dia 14 de abril. Tá certo. O Edson, como comentou, essa não foi a primeira viagem dele, e nem a primeira experiência, digamos, né? Há um tempo atrás, ele lançou um livro, o De Carona até o Próximo Bar, né? Em que ele contava um pouco dessas experiências de viagem e cerveja, né? Agora,
desse rolê, né, usando a linguagem aí, vai sair um outro livro, né, Edson? Conta um pouco Isso. para a gente Bem, a a ideia do ideia. livro, como é que ele está sendo, o que vai ter nele, e, enfim, quem Maravilha. puder contribuir também. Maravilha. Bom, da primeira experiência, eu não tinha planejado escrever um livro, acabou que no final da viagem eu vi que tinha muita história para contar, e acabei escrevendo De Carona até o Próximo Bar, que é um livro de crônicas, né, sobre as aventuras que eu vivi viajando de carona pelo Brasil atrás da cerveja artesanal. Ele não é um livro, um guia de cervejas, apesar de que a cerveja está sempre ali envolvida, e no final tinha lá todos os lugares que eu passei. A ideia agora é mais ou menos a mesma. Dessa vez eu me preparei um pouco melhor para poder escrever, então eu fui fazendo diário de viagem, né, para eu poder lembrar das coisas que eu vivi e fui anotando tudo que eu bebi, não necessariamente fazendo uma análise de tudo que eu bebi, mas fui anotando todas as cervejas que eu tomei, os lugares por onde eu passei, os bares, as cervejarias. E aí tô escrevendo esse livro, né? E da mesma forma que eu fiz na primeira vez, eu fiz por crowdfunding, né? Por financiamento coletivo. E dessa vez também eu estou fazendo assim, que para quem não conhece, é como se fosse uma pré-venda do livro, né? Eu lancei a campanha desse próximo livro que vai se chamar Sem Pressa para o Fim do Mundo, e aí eu lancei a campanha, as pessoas estão lá comprando o livro que está sendo escrito ainda, mas é justamente como é um projeto independente, esse dinheiro me ajuda a me manter enquanto eu escrevo o livro para depois publicar e enviar para todo mundo que comprou. Então, tá bem legal, a gente está em 73 ou 74% da meta já, dos 100%, e a gente tem aí mais quase 30 dias, então acredito que a gente vai alcançar esses 100%. E aí nele eu vou contar, da mesma forma que foi o primeiro, serão crônicas das histórias mais interessantes que eu vivi durante a viagem, né? Não dá para contar tudo, porque é muito tempo, é muita coisa. Sim, sim. E nesse livro eu quero trazer a cerveja um pouco mais para as histórias. Eu quero tem, por exemplo, aqui eles têm os estilos que entraram para o BJCP também, né? Que é a Dourada Pampiana, a IPA Argenta, que são as cervejas argentinas, como nós temos a Catarina Sour, eles têm essas duas aí que entraram para o guia, para o BJCP, e falar dos lugares, um pouco da cena cervejeira, mas como eu disse, é um livro de aventura e história em que a cerveja vai estar envolvida. E também no final eu quero colocar lá um guia um pouquinho mais detalhado do que foi no primeiro livro, dos lugares por onde eu passei, das cervejarias que eu conheci, para a galera que vier para a Argentina e passar pelos lugares por onde eu passei, poder conhecer e ir para esses lugares e provar as cervejas que eu tomei e outras, obviamente, né? Então, Sim, essa é a sim. ideia central do livro, e daí tá lá, a campanha está no site do Apoia-se, que é apoia.se/livro do viajante. Lá tem todas as informações de como você pode contribuir, porque a ideia, como eu disse, é uma pré-venda, daí a pessoa pode comprar ou o livro digital, ou o livro físico autografado, ou o livro com kitzinho de adesivos, enfim, tem várias recompensas lá. Então, eu costumo dizer que é um apoio, mas na verdade a pessoa está comprando um produto, né? Ela só está comprando o produto, mas ela não vai receber a semana que vem. O apoio é nesse sentido, é para me ajudar a continuar escrevendo, terminar e daí poder enviar para ela a hora que estiver pronto. Então, essa é a Sim, ideia não. do. Sim. Sim, é cada vez mais comum esse tipo de financiamento coletivo e super importante, inclusive, para para os pequenos empreendedores, digamos, quem não tem um patrocínio, conseguir, né? É como se a gente estivesse patrocinando e do outro lado aqui a gente recebe as histórias, as avaliações sobre as cervejas, enfim. Pedir para quem está acompanhando aqui, primeiro, dar uma curtida no vídeo do guia e depois acessar o apoia-se barra livro do viajante ali Isso para aí. saber da campanha, porque eu acho que a cultura cervejeira também precisa desse tipo de publicação, que eu acho que é muito interessante. Edson, a sua viagem, como você comentou, você começou em torno de julho ali do ano passado, né? Embora tenha sido 6 meses pedalando. Primeira viagem pós-pandemia desse tipo? E como é que você sentiu Isso. fazer uma viagem nesse pós-pandemia? Como é que foi isso?
Cara, então, a ideia, eu até poderia ter saído um pouco antes, mas uma das coisas, porque eu acompanhava bastante gente que estava viajando de bicicleta, até para ir entendendo como ia ser, eu nunca tinha feito uma grande viagem de bicicleta. E aí eu via pessoas e conversava com pessoas que estavam viajando e aí diziam que assim, o relacionamento interpessoal, né, com as pessoas que você ia conhecendo no caminho, vai conhecendo no caminho, não estava tão legal porque por conta do medo, do lance da pandemia, aquela questão da distância. Então eu quis esperar um pouco as coisas estarem mais tranquilas, rolando vacina, para as pessoas até se sentirem mais seguras. E aí, nesse sentido, foi bem tranquilo. Eu saí 4 de julho, né, de 2022, as coisas já estavam bem mais abertas, né, e então eu não tive nenhum problema, assim, não. Foi bem legal, as experiências com as pessoas que eu tive, não existia mais esse medo. É óbvio que fica alguns resquícios, né, de cada um, assim, mas é nada demais, assim. Então Uhum. foi, as pessoas me recebiam na casa delas, as pessoas estavam no bar, compartilhavam o copo, sem problema algum. Então foi bem tranquilo, mas foi a minha primeira grande viagem depois com as da pandemia, né? Depois da pandemia. Sim, sim. E conta pra gente, assim, como é que era, digamos, uma rotina tua? Você ia de cidade em cidade, ia se programando. Como é que era teu cronograma ali da viagem? Ó, uma rotina é uma rotina dentro de uma vida meio que sem rotina, né? Exato, mas Mas precisa de alguma, né? Também, né? isso precisa, porque, por exemplo, a gente viaja de bicicleta, sempre você tem que olhar o mapa para onde você vai, aí você tem que fazer algumas análises, por exemplo, qual que é a altimetria para ver se eu consigo, né? Porque 30 quilômetros pode levar o dia inteiro, como pode levar uma hora, dependendo do lugar. Se for uma montanha, uma cordilheira dos Andes, Sim, é bem sim, complicado. Então, eu tinha que analisar tudo isso para ver o quanto eu ia conseguir pedalar. Então, de manhã ou na noite anterior, eu olhava os aplicativos de mapa, altimetria, olhava aplicativo de tempo, o aplicativo de vento, que era muito importante, porque se tem muito vento contra, e principalmente na região patagônica, dos Pampas, assim, que tem muito vento muito forte, você não nem sai, porque senão você não vai conseguir pedalar. Então eu tinha essa rotina de olhar os aplicativos. Tem um aplicativo que chama iOverlander, que é um aplicativo alimentado por outros viajantes que viajam tanto de carro, motorhome ou bicicleta, que a galera coloca lugares onde provavelmente dá para dormir, né, para acampar, porque eu viajava totalmente independente. Então eu tinha minha bicicleta com os alforjes, com barraca, com comida, com panela, com coisa para cozinhar e minhas roupas. Então, a gente eu sempre olhava esses aplicativos. Eu falo a gente, porque geralmente você encontrava algum outro viajante no caminho e fazia alguns trechos juntos. Então, eu olhava isso e daí procurava acordar cedo para sair o quanto antes. Porque quanto mais tem horas de dia, melhor, né? E fura pneu, dá problema na bicicleta, você tem que contar com essas coisas. No começo eu ficava muito preocupado onde eu ia dormir, né? Então eu já procurava ver, buscava camping, tentava ver se tinha algum conhecido. Depois, com o tempo, você vai relaxando e aprendendo que você tem uma barraca, você tem comida, você pode se meter em qualquer lugar e dormir, né? Então você vai relaxando em relação a isso, já aprendendo onde entrar, às vezes até entrava em propriedades, assim, se era estrada, estava em algum lugar que tinha fazenda, você entrava, se escondia em algum lugar para dormir. Geralmente buscava lugar com um rio próximo para poder pegar água para cozinhar, para tomar banho, né? Quando tomava banho. E se era o caso de eu chegar nas cidades, eu já procurava cervejarias ou bar e cerveja, e já ia falar com o pessoal, e geralmente eles deixavam eu dormir na cervejaria, montar barraca, ou me chamava para casa deles, ou dentro do bar. Isso aconteceu algumas vezes, o que era bastante interessante, assim. O engraçado é que, por exemplo, Uruguai e Argentina, eles têm uma coisa de sair para a noite muito tarde. Então, teve vezes que eu fui dormir em bar, e geralmente eu pedalava o dia inteiro, chegava cansado, e aí o cara falou, não, dorme aqui dentro do bar, tem calefação, é quentinho, tal, tal. A gente tem que ficar acordado até a gente fechar. Só que os caras fechavam tipo 4 da manhã e A eu hora não que você aguentei acordava, mais, né? né?
Mas enfim, isso era fazia parte da viagem. Então a rotina era basicamente essa. Tomava um café da manhã bastante reforçado e geralmente, se eu não fosse chegar num bar ou numa cidade, num lugar, eu geralmente levava alguma latinha de alguma cerveja, porque eu gostava muito de finalizar o dia tomando uma cerveja. Era como se fosse uma comemoração de ter vencido aquele dia, né? Eu gosto muito de dizer que o lance do viajante cervejeiro, né, ainda mais relacionado aí com bicicleta, estrada, a cerveja sempre esteve no final, né? Eu nunca tomei para pedalar. Sim. Essa nunca foi a ideia. A ideia era assim, a cerveja era sempre aquele prêmio final, e se fosse uma cerveja artesanal, numa cervejaria, melhor ainda. Sim, não, e o marketing que associa a cerveja ao momento de conquista agradece, né? Digamos. Mas é isso, né? Até porque, enfim. Mas me conte aí, a questão dos bares que você visitava, das cervejarias que você visitava, você já partia pré-definido? Assim, hoje eu quero conhecer aquela ali no tal lugar ou não? Eu fazia, às vezes sim, às vezes eu dava uma olhada geralmente uns dias antes, ou às vezes na noite anterior, antes. Eu vou para tal cidade, deixa eu ver o que tem lá. Foi diferente da minha viagem do Brasil. No Brasil, eu fiz com muito mais pré-planejamento. No Brasil, quando eu viajei, eu fui para todos os estados, né? Sim. E aí eu planejava o estado inteiro antes de entrar no estado. E que eu estava viajando de carona, eu levava um computadorzinho e tal. Dessa vez eu fui muito no flow, assim, deixava acontecer. Tanto é que teve uma vez, por exemplo, que eu parei eu já tinha pedalado bastante. Aí eu encontrei um francês e um coreano também que estavam pedalando, que depois viraram grandes amigos. A gente foi encontrando no caminho. E eu encontrei eles num posto de gasolina numa cidadezinha que eu não ia parar ali. Eles também eles não pararam, mas aí a gente ficou ali um tempo, já estava meio cansado. Deixa eu ver se tem alguma cervejaria aqui. Achei uma cervejaria que era em uma fazenda ali perto, estava uns 5 quilômetros da onde eu estava. E o lugar pareceu muito legal. Eu, na hora, mandei mensagem no Instagram da cervejaria e eles me responderam. Eu falei, eu tô viajando de bicicleta e tal, tal, tem uma barraca, eu vi que é uma área rural. Eles falaram, não, vem aí, você pode acampar aqui, não tem problema. E daí eu fui para lá. Então, às vezes acontecia isso. Não foi planejado e foi um lugar incrível. Esse lugar vai estar no livro, porque era um Qual que lugar é o muito lugar? bonito. Eu não lembro, é um nome, é que aqui tem muito nome Sim, sim, sim. de cervejaria de povos originários, que são indígenas, que agora não me lembro o nome da cervejaria. Mas a cidade se chama Epuyén, ou Epugém, como eles falam. É perto de Bolson, Tá. de Bolson. E aí eu fui para lá e o lugar, pô, foi uma experiência muito legal. É um casal que toca cervejaria, só vendem no bar da cervejaria, que é lá, as pessoas têm que ir para lá. Eles construíram a casa, e aí tem uma serra, então o bar dá para uma serra que tem uma vista incrível, por umas montanhas nevadas, assim. E a casa parece uma casinha meio hobbit, assim, sabe? O lugar é o bar. Então essas coisas aconteciam, assim, sem eu planejar muito, chegar em alguns lugares assim. Então aí eu comecei a não planejar tanto, porque se eu planejava, as pessoas perguntavam, mas que dia que você vai chegar? Então daí eu já tinha que ir. Então aí eu acabava perdendo essas oportunidades. Eu deixava a coisa mais livre e daí já chegava, me apresentava e geralmente me recebiam e dava tudo certo. Então tinha um planejamento pelos lugares mais ou menos que eu queria passar, mas não tão específico assim. Legal. Essa viagem sua, né? Como a gente comentou, você passou por vários países, né? Uruguai, Argentina, Chile. É, o outro livro você tinha feito, né? No Brasil, estado a estado. O que que você sentiu diferente, assim, da cultura cervejeira dessas localidades que você pode contar para gente em relação ao que a gente tem no Brasil? Primeiro que tem uma coisa bastante curiosa que assim, aqui na Argentina eles tomam muita honey beer, cerveja com mel. Uhum. Praticamente todas as cervejarias fazem honey beer. Coisa que a gente não tem no Brasil. A gente tem a Ápia da Colorado, né? Que foi, nem sei se tem ainda mais, Tem, mas mas enfim. tem, né? E não me lembro de outras cervejas com mel assim tão popular. E aqui em todo lugar tem honey beer. Eu até fui dar uma olhada. A Argentina é uma grande produtora de mel.
o que de certa forma justifica, e de bons, mel muito bom, então provavelmente o que justifica, e também porque pegou o gosto. Tem cervejarias que não gostam, mas fazem porque vendem, e enfim, a Honey Beer. Tomam bastante Scotch também, porque aqui no Uruguai, na Argentina, eles têm muito a cultura como de antes, que era a rúbia, a negra e a roja, né? Que é a Sim. vermelha, a preta e a clara, né? E aí eles têm uma dificuldade de mudar na cabeça do consumidor médio, assim, de que uma rúbia pode ser várias, né? Pode ser uma Pilsen, pode ser uma Golden Ale, pode ser uma Blonde Ale, pode ser um monte de cerveja. Mas aí então tem essa questão deles, essa questão das cervejas com mel, e aí varia de regiões também algumas coisas de insumo, né? Uma coisa que é bem legal é, como eu disse, a Argentina é uma grande produtora de lúpulo, né? Então, lá, quando eu passei por El Bolsón, eu visitei um lupular, Pô, eles que chamam legal. as fazendas de lúpulo, né? Eu visitei o Lúpulos Patagônicos, e aí eles têm muito orgulho da matéria-prima deles, né? E ainda mais agora, por exemplo, aqui em Ushuaia, a maioria das cervejas usam malte e lúpulos nacionais. Aí tem uma cervejaria que continua usando lúpulo importado. O que acontece são um pouco mais caras, obviamente, e até porque a Argentina tá bem complicada a questão econômica aqui do país. Então, um produto importado como lúpulo, se já é caro, para eles está bem mais caro, né? Uhum. Então, enfim, tem essa questão deles usarem muito lúpulo, os estilos, né? A Iparrenta e a Dourada Pampiana vem desse momento de usar insumos nacionais também. Uhum. E no mais, eu acho que eles bebem da mesma fonte que a gente, né? De olhar muito para a escola norte-americana. É, IPA aqui é igual no Brasil, cerveja artesanal é quase sinônimo, IPA é quase sinônimo de cerveja artesanal, né? E E no mais, daí os insumos locais. Aqui tem muito, por exemplo, na Patagônia, de usar alguma fruta daqui, alguma madeira daqui, esse tipo de coisa, né? Aqui tem uma cervejaria que chama Birra del Fuego, que usa uma pimenta de canelo, que é uma pimentinha daqui, que traz um sabor bastante diferente para a cerveja. Então, eles têm essa coisa de usar os produtos locais. E na Patagônia, eles fazem muito o marketing da cervejas com água da Patagônia, porque Patagônia, a água é como se fosse um sinônimo de água pura, de água, Sim. né? E realmente, eu bebi a água muito, assim, caindo da montanha, que é água de degelo, e água de lagos. Parava em lago, enchia a garrafinha, que é essa daqui, e bebia. Não passei mal em nenhum momento. Então, eles usam muito desse marketing também. E do resto fazendo os estilos aí das mesmas fontes que a gente. Tem cervejarias que puxam mais um pouco para a escola alemã, outras que puxam um pouco mais para a escola norte-americana, algumas fazendo. Tem uma que faz uma bitter aqui, inglesa, muito boa, é mais ou menos como a gente nesse caso. Sim. E você falou dos novos estilos argentinos, né, que estão registrados no BJCP. Isso está bastante inserido aí na cultura cervejeira deles, ou é uma coisa um pouco incipiente? Dá para comparar com Cara, Catarina Sour? Como é que você vê? eu acho que comparar com Na uma Catarina entrada, né? Sour, eu acho que pode ser, é algo que está, obviamente, dentro. Não é o cara que vai, porque tem cerveja artesanal em vários lugares, né? Você chega num restaurante, tem umas torneiras lá, mesmo que seja das um pouco maiores, assim, mas tem. Então, esse consumidor que talvez não está tão envolvido no mercado de cerveja artesanal, talvez ele não saiba o que é. Tipo, a dourada pampiana, que seria a Pilsen deles aqui, o cara vai pedir como uma rúbia, e beleza, ele não vai saber que é uma dourada pampiana. Mas eu acho que dentro de quem consome cerveja artesanal, tal, aí está mais disseminado. Esses dias mesmo rolou uma campanha, dia 9 de junho, eles braçaram várias cervejarias que eles têm, tipo, as cervejarias independentes da Argentina, fizeram uma campanha que todas elas, no dia 9 de junho, braçaram uma IPA Renta, e daí
dia 9 de julho, agora, um mês depois, lançaram em bares em todo o país. Então, isso é justamente para... Fizeram um vídeo institucional das cervejarias independentes, inspirado, na minha visão, porque era bem parecido naquele vídeo que o Greg da Stone Brewing fez na época, né? I Am Craft Brewery, Uhum. aquele de 90 e pouco, sei lá, 2000 e tanto, não lembro de quando era. Mas, então, eles estão trabalhando para isso, estão tentando e disseminar a questão da cultura cervejeira. Uma coisa que eu senti diferença, eu não sei os números aqui. É muito difícil conseguir, igual a gente tem o anuário que o mapa faz, é muito difícil a gente conseguir aqui os números. Né? Eu perguntei para alguns cervejeiros onde conseguir, me passaram um site, mas eu não consegui direito achar números exatos de quantas cervejarias tem no país. Eu estou buscando essa informação. Mas aqui eu notei que é muito mais fácil você conseguir montar uma cervejaria. Eu visitei muitas cervejarias legalizadas na garagem da casa de alguém. Aqui mesmo tem uma cervejaria embaixo de um prédio, parece um sótãozinho muito pequeno e que com certeza aquele espaço no Brasil não seria aprovado, sabe? Então eles têm essa facilidade porque aqui existem registros que são diferentes, não é tudo federal, não é tudo nacional. Então ele consegue municipal aqui é província, né? São estados. Então ele consegue, para a província, daí eu consigo a liberação, mas eu só posso vender na província de Terra do Fogo, por exemplo. Sim. E aí eles têm umas exigências mais tranquilas. Teve lugares que eu passei, cidades pequenas, que eu falei, tá, mas como que você conseguiu aprovar aqui e tal? Ele falou, cara, o pessoal aqui, vamos, não é o mapa, mas vamos supor que é o mapa. Eu Uhum. falava, eles não sabiam, eles perguntavam para a gente o que precisava fazer para... Então, eles ajudavam o próprio mapa daqui, né, a criar a legislação para poder legalizar. E aí, claro, se o cara quiser ampliar e começar a vender nacional, ele tem que cumprir outros requisitos, que daí são um pouco mais difíceis. Aí tem toda uma outra questão de imposto. Mas o cara consegue fazer uma cerveja para vender na cidade, legalizado na casa dele. Tá? Legal, legal. E a gente sabe que vai ter muita história no livro, mas consegue contar para a gente qual foi a melhor experiência, a melhor cerveja que você bebeu, que você Cara, isso, marcou isso é esse sempre rolê? difícil, né? Isso é sempre difícil. Para mim não tem muito isso da a melhor cerveja, porque por várias questões, né? Primeiro que é muito pessoal, a Sim, gente consegue dizer se a cerveja está bem executada ou não, mas aí é uma exato, questão exato. de gosto é outra coisa. E para mim está muito relacionado com a experiência Exato. que Qual, eu qual foi a vivi. melhor experiência? Isso que eu acho que essa pergunta é até melhor, né? Qual a melhor história, né? Tá, por exemplo, a carretera austral, que no Chile, é uma rota muito famosa entre ciclistas, né? Ela tem 1.200 quilômetros, se eu não estou enganado, 1.200, 1.300 quilômetros, e termina no sul, vai para o sul, obviamente, por isso que é austral, num lugarzinho chamado Vila O'Higgins. E é uma rota, uma estrada muito dura, porque assim, tá, aqui na parte da Patagônia Argentina tem bastante subida, muita montanha, tudo mais, mas lá tá muito mais pegada a Cordilheira dos Andes. Então é muito mais alto os morros, por muita parte de estrada de chão. E você carregando muita coisa, isso fica muito duro, né? E eu fiz 900 quilômetros da carretera austral que eu não imaginava que eu faria, não estava nos meus planos iniciais. Então eu fiquei com muito medo de fazê-la, porque a galera que ia falava, cara, é muito duro, é difícil e tal, tal. E eu acabei indo e não achava que eu ia chegar até o final, achei que eu ia voltar para a Argentina antes e conseguir chegar até o final, a duras penas, mas cheguei até o final. Então eu me lembro do dia que eu cheguei lá, e aí fui num lugar, comprei uma cerveja, não tinha bar cervejeira, era uma vila bem pequenininha, e comprei uma cerveja chilena artesanal de uma cidade chamada Coyhaique. A cerveja era Dobec, acho que é o nome da cervejaria. Enfim, eu me lembro que essa cerveja eu tomei assim, como era quase como se eu tivesse finalizado, chegado em Ushuaia, finalizada a viagem, porque foi tão difícil esse trecho, esses 900 quilômetros, que quando eu cheguei lá eu comemorei como se a viagem tivesse chegado ao fim. Então eu me lembro.
Eu me lembro dessa cerveja aí que foi que eu tomei com muito, muito prazer, assim. Mas teve vários momentos, assim, vários, vários. Não, imagino que todos vão estar aí no livro. A gente não quer roubar nenhuma história, né? Deixa algumas para o livro aí. Mas, Edson, imagino que você vai terminar de escrever o livro, você está passando um tempo aí no Ushuaia. E depois, quais são os seus próximos passos? Cara, eu estou num momento bem, bem de decisão mesmo. Eu não tenho nada muito certo em relação aos meus próximos passos. Eu estou muito focado em terminar esse livro, que ainda vai algum tempo, né? Não é fácil escrever um livro, por mais que eu escrevi diários de viagem, toda a Sim. gente montar isso em histórias que seja interessante para o leitor é um outro trabalho, né? Então, eu estou nesse processo que deve ir até o final do ano, com certeza. Eu estou aqui em Ushuaia. Curiosamente, esse ano está demorando para nevar com vontade, assim. Nevou esses dias, tem neve aqui na frente, mas assim, não tá aquela neve suficiente para a galera ir esquiar, fazer snowboard, esse tipo de coisa. Eu nunca esquiei, então eu quero ter essa experiência. Então estou esperando também para que neve, para cair bastante neve. Essa semana, a partir de quinta-feira, está marcando bastante neve, vamos ver. E aí ficar aqui para conhecer um pouco mais, me divertir com essas coisas, mostrar para a galera como que é, né, o dia a dia. Isso eu venho fazendo dia a dia num extremo sul do mundo e num inverno mais extremo. Depois, eu quero ver se eu volto ao Brasil para publicar o livro, enviar o livro, e aí ver alguma outra viagem. Tem muito lugar na Argentina que eu não conheci, então eu estou pensando se de repente eu volte para a Argentina sem bicicleta, mas, por exemplo, passar um tempo em Mar del Plata, que é uma área extremamente cervejeira, passar um tempo em Córdoba, em Mendoza, e explorando esses outros lugares. Valdívia, no Chile, é uma área muito cervejeira também, então, de repente, conhecer esses lugares, explorar um pouco mais a América do Sul. A gente sempre olha muito para a Europa, Estados Unidos, mas eu acho legal mostrar o que a gente tem aqui, né? Os nossos irmãos, assim. Então, talvez continuar explorando esses lugares, mas com certeza eu vou querer fazer outras viagens de bicicleta e explorando em bicicleta, porque é diferente, é bastante aventura, o pessoal gosta de acompanhar, principalmente quando as coisas estão bem difíceis. O pessoal gosta, é como se fosse aqueles programas à prova de tudo. No limite, né? Isso, tu não pode ver os outros lá tendo problema no sofá da casa dela, entendeu? Exato, E eu, exato. A gente nem conversou muito sobre os perrengues, eu vou deixar para o pessoal ler no livro ou acompanhar no teu Instagram, mas parabéns aí pela viagem, eu acho que você falou uma coisa importante também, a questão da gente se unir mais à América do Sul, que faz muito mais parte da nossa cultura, da nossa trajetória, tem muito mais a ver com a gente, muitas vezes, do que ir para outros países, né? Sem críticas aos outros, de jeito nenhum, né? O mundo é de todos, né? Mas é legal a gente estar por aqui também. Então, parabéns aí pela iniciativa e obrigado pela participação. Pode deixar um recado final aí para o pessoal do guia. Não é tão difícil, pelo jeito, fazer a viagem, é isso? Dá para fazer? cara, dá para fazer. Assim, é que a dificuldade ela é relativa para cada um, né? Fisicamente ela é dura, mas eu gosto desse tipo de viagem, eu gosto desse tipo de aventura, então para mim é uma diversão. O perrengue ele acaba fazendo parte da minha da diversão, né? Mas o recado é esse: me segue ali no Viajante Cervejeiro no Instagram, ali eu sempre vou mostrando as coisas que eu estou fazendo por aqui. Além da campanha do livro, eu tenho uma campanha de financiamento coletivo recorrente, em que as pessoas apoiam mensalmente, a partir de R$ 15, é uma cerveja por mês, e aí ela tem acesso a todo a um conteúdo extra, né? Todos esses lugares por onde eu passei, eu tenho tudo planilhado. Então, a galera que está ali no Apoia-se recorrente, eles já têm acesso a esses lugares, essa planilha, e um grupo no WhatsApp que a gente conversa todos os dias ali. E eu vou contando para eles, vem muito mais do que eu mostro no Instagram, né? Eles sabem muito mais das coisas por ali. Tem desconto nos produtos, enfim. Então, esse é um recado também que eu gostaria de passar. E, pô, e agradecer. Eu digo que eu trabalho para o meio cervejeiro, mas com o entretenimento, né? Por mais que eu trabalhei muito tempo em bar de cerveja artesanal, em loja, fazendo eventos,
também sou formado em sommelier de cerveja, fazia cerveja em casa, mas hoje eu foquei muito na parte do entretenimento cervejeiro para trazer aí, sabe, onde as pessoas podem encontrar boas cervejas através das minhas viagens. Não, mas muito legal, porque eu também, a gente precisa disso também, né? Dessa parte da cultura, dessa parte de unir a cerveja com a viagem, com o turismo, então muito legal. Muito obrigado pela participação, Edson. Pessoal, agradeço a todo mundo que acompanhou aí e acompanhe o Guia da Cerveja nas redes sociais e o Viajante Cervejeiro também nas redes aí, que vale muito a pena. Um abraço, pessoal. Até a próxima.